processo de fazer com a escola de dança, por conta de uma história que a gente tinha aí do Corpo de Dança da Maré, né? E como a gente é um trabalho de memória, o Mário estava acompanhando também todo esse processo, surgiu essa ideia dentro de um processo que foi... As coisas foram acontecendo, a gente fazer o museu. E aqui é o Museu da Maré, né? Então, na verdade, sim, o espaço é mantido praticamente como é que era, a gente não pôde mexer em nada, né? E a partir então, a gente já está aí há quase 1 ano e meio, né? Nessa luta aí, a gente não está podendo mexer em nada enquanto não tiver a definição dessa situação aí do museu, né? Então, a gente tem mantido a exposição, as atividades do museu durante a semana. A gente tem várias oficinas culturais aqui com a comunidade. A gente tem um arquivo que funciona também, depois vocês vão ver. A exposição, a gente faz algumas exposições temporárias aqui também, né? Nesse momento a gente não está com nenhuma exposição. Enfim, então a gente tenta trabalhar essa questão da memória e uma comunidade que é a Maré, que mudou tanto ao longo dos últimos 30 anos, né? E que tem uma história uma memória muito complicada por várias questões, né? Uma delas, inclusive, pela questão da própria violência, né? Então o museu é uma proposta de discussão desse processo do futuro, né? A gente está olhando o futuro, você vê que o tempo do futuro está vazio, justamente porque a gente quer, depois, definindo essa história ou não, aí a gente trabalhar esse tempo do futuro junto com pessoas da comunidade para a gente pensar como é que a gente vai fazer essa instalação, né? Aí a Adriana já disse como ficar, eu vou acompanhar vocês, eu estou aí também para... Né? Não precisa muita coisa, a exposição explicativa, o Mário vai falar também que ele participou ativamente desse processo que vem da exposição, a exposição simples, Então os espaços basicamente são esses galpões. Aqui é um galpão que funciona como teatro, a gente faz várias atividades aqui. Então à noite tem grupos de capoeira, tem teatro, né? Mas assim, as condições estão muito... porque a gente não está podendo dar manutenção agora do espaço também. Outra coisa que aconteceu é que a gente perdeu os patrocínios, né, por conta dessa história toda. Então ficou muito difícil, a gente está muito prejudicado aí com essa questão também. A nossa patrocinadora maior era a Petrobras, então não precisa mais falar nada também, né? Enfim, então a gente está aí nessa luta, né? Aí vocês vão conhecer a exposição que não conhece ainda, e a gente sempre... Eu queria falar um pouquinho também isso aqui, é né? importante. A gente está, quer dizer, num dos momentos da luta que era esse Museu da Maré Fica, né? Que foi um movimento que a gente fez. Esse movimento aí foi um movimento forte, né? Mas aqui, na verdade, aconteceu uma teia da memória, aconteceu aqui, né? Nesse local e tal, e foi um momento muito importante. E nessa ocasião, esse mapa do Brasil foi pintado com os pontos de memória, né? Com os 12 primeiros pontos de memória. E por que isso? Porque, na verdade, o Museu da Maré foi um inspirador de uma política pública, né? Quer dizer, só existem os pontos de memória porque existe o Museu da Maré. Ele que serviu para inspirar essa ideia dos pontos de memória. E todos se reuniram aqui. Ainda que o Museu da Maré não tenha sido inicialmente anunciado como ponto de memória, né? Mas ele foi premiado em 2005, né, Carlinhos? Foi. Foi em 2005, ele foi premiado dentro de um programa dos pontos de cultura, né? Então ele recebeu um prêmio entre os 5 melhores projetos de pontos de cultura, e a partir desse prêmio, desses 5, 3 eram museus, foi que nós identificamos, bom, vamos trabalhar com ponto de memória, né? A ideia, então, foi nessa lógica que isso surgiu, né? Também é difícil a gente fazer esse paralelo, né, com o momento surgimento do museu, as mudanças que a gente teve politicamente no Brasil também, né, com esse momento que a gente está vivendo hoje também, que é um momento de gente muito inquieto, né, com um presente, principalmente com o futuro também, essa política de cultura no Brasil que poderia ter sido melhor aproveitada também, né? Eu acho que eram os pontos de cultura e os pontos de memória especialmente, isso tem uma potencialidade muito grande de mobilizar as pessoas, né, em torno de coisas importantes como a memória.
também o campo da museologia construiu uma política que não existia, que hoje é modelo para o Brasil todo e que privilegiou, de certa maneira, essas iniciativas que partem das comunidades. E a gente foi percebendo, né, que na verdade não se foi implantando nada, se foi descobrindo, né, Mário, que pelo Brasil inteiro se faziam várias experiências que tinham como foco a questão da memória, né? E naquele momento a gente tinha uma perspectiva também muito grande para a própria profissão do museólogo, a importância do museólogo na sociedade, né, como um agente também de transformação, como um intelectual que está orgânico dentro das estruturas que a gente tem, né, principalmente junto às comunidades populares. Então, eu acho que a gente não pode deixar perder, talvez, esse sonho, né, que de certa maneira a gente foi, de certa maneira, vendo esse sonho não ser tão valorizado, né, como poderia ter sido, mas, por outro lado, também a gente poder retomar isso. Acho que o momento não é um momento para a gente desanimar, não. O momento, muito pelo contrário, é da gente reunir as forças, catar os cacos e a gente é a luta, né? E eu acho que os museus têm um papel fundamental nisso, porque esse museu ele passa uma mensagem que contribui para que as coisas permaneçam como estão, para que as elites que mandam no país continuem mandando no país. Como a gente viu que elas estavam, vamos dizer, em estado de hibernação, mas ela, na primeira oportunidade. Então o museu ele é importante nesse processo, porque se ele reafirmar tudo isso, se ele não tiver uma mensagem de transformação, ele vai estar contribuindo para que as coisas permaneçam do jeito que estão. Então a gente percebeu muito isso, né? E essa política de museus, né, que nós já falamos sobre isso também em sala de aula, né, todo esse trabalho relacionado aos pontos de cultura e pontos de memória, né, ele, na verdade, hoje há um perigo de retrocesso, porque ele desagrada a muitos grupos. Né? Por que ele desagrada? Né? Porque, na verdade, ao invés de simplesmente dar acesso aos museus já existentes, essa prática e essa política que foi estabelecida, e o Museu da Maré é uma referência, não é modelo, mas é uma inspiração, né? Na verdade, ele é um indicativo de que é possível que as comunidades populares construam seus próprios processos, construam seus próprios museus. Né? Aqui vocês vejam, olha, isso não é uma coisa pequena, e é muito mais do que já está aí. Né? Terra Firme, lá em Belém, lá no Ceará, Icapuí, Titanzinho, Grande Bom Jardim, né? Que fica, nesse caso, em Fortaleza. Né? Museu Mangue do Coque. E hoje lá no Recife tem uma outra experiência muito mais ousada ainda, que é o Ecomuseu da beira da linha do Coque. Então são duas iniciativas lá. Beiru, em Salvador. Beiru está muito difícil, as coisas lá não andaram bem. Mas já tinha um grupo articulado. Taquaril, Museu do Taquaril em Belo Horizonte. Mas lá em Belo Horizonte surgiu o Muquifo, que é um museu de quilombos e favelas urbanas. E surgiu inspirado nisso daqui. Eles vieram aqui, foram ao MUF também, estrutural. Um processo importante lá em Brasília. Um grupo organizado, né? Mulheres fortes, homens fortes também. Interessante, né? Porque é um museu que surge a partir de um espaço, de uma comunidade que surgiu a partir de um lixão em Brasília, né? Então que... É exatamente o lixo de Brasília, né? Que era um lixo muito rico, né? Rico em vários sentidos. Esse lixo era levado para uma área chamada estrutural, porque passa uma via, que é a via estrutural. Né? E esse lixo era levado para essa região. E as pessoas foram morando por lá, foram morando e vivendo desse lixo. Quando se construiu um pequeno espaço de moradia, quer dizer, várias casas já estavam lá, aí houve uma acusação de que eles estavam afetando o meio ambiente. Esses moradores estavam prejudicando o meio ambiente. É como se o lixo não prejudicasse o meio ambiente. Ironicamente, eles foram acusados de provocarem prejuízos para o meio ambiente. Mas eles lutaram por essa terra, conseguiram um título de propriedade, né? E começaram um pequeno trabalho de memória. Então, depois nós fomos até lá e várias situações aconteceram e eles criaram um ponto de memória da estrutural, que é esse museu. E é um grupo que hoje tem uma editora que é feita a partir do lixo. Né? A exposição que foi criada foi feita a partir do lixo. Tudo foi retirado do lixo. Né? Em Vitória, São Pedro, Brasilândia em São Paulo,
também ficou um pouco prejudicado, mas o Rio tem aí um destaque, vocês vejam. Museu da Maré, Museu de Favela, que é o MUF, Museu Sankofa, Museu Vivo de São Bento, Ecomuseu Negavil, o Museu do Horto, né? E ainda o Museu da Periferia, que é o MUP, né? Muito inspirado no MUF, e o Museu Comunitário Lomba do Pinheiro. Mas hoje tem muito outros processos espalhados aí por dentro, né? Como entrar, né? Era só para... Eu acho que aí também tem, assim, do Gilberto Gil, que era identificar essas iniciativas e dar um aporte, não só questão de aporte financeiro, mas as muitas oficinas e muito trabalho que foi posto ali, de dar um auxílio e de estimular a organização, a visibilidade dessas iniciativas. Isso que a Cláudia falou é importante de destacar, porque assim, a ideia do Douyin, que o Gil lançou como Douyin antropológico, né? Não sei se vocês sabem o que é o Douyin. Douyin é uma prática de medicina chinesa assemelhada com a acupuntura, só que na verdade é assim, né? O Douyin não usa agulha, ele usa o toque, né? Mas bom, pode continuar. Esse toque era para energizar os pontos, né? Os meridianos, os pontos existentes no corpo humano. Então, o que o Gil dizia, que existiam no Brasil pontos que precisavam ser estimulados, eram os pontos de cultura. Então, na verdade, a ideia aqui não era criar do zero, era reconhecer, foi isso que disse o Carlinhos antes. Então, era identificar, reconhecer e apoiar. Né? E assim foi com esses pontos de memória. Eles não foram criados do zero, só se podia trabalhar com a memória onde a memória já existisse. Né? Então havia um processo inicial e o que era preciso era apoiar, investir. E isso fez a diferença. Ligar em rede. Ligar em rede foi fundamental. E isso fez a diferença. Isso é que o Carlinhos estava dizendo antes, acho que vale a pena a gente destacar isso, né? Que é assim, pode haver um retrocesso hoje, né? A partir desse golpe que está sendo dado, um golpe com cara de... Um golpe vestido de legalidade, né? Mas é uma farsa política, a gente sabe que é isso. Né? Pode haver um retrocesso, mas tem coisas que foram enraizadas, não serão destruídas, né? Porque tem enraizamento social. Então tem muitas coisas aqui, podem até mudar de nome, podem ganhar um outro formato, mas teve enraizamento social, né? E isso faz uma diferença brutal, e a né? gente tem essa discussão também do uso da verba pública, que sempre foi utilizada para financiar os grandes museus, as grandes iniciativas, os grandes espetáculos, os grandes artistas. E aí você tem uma mudança de paradigma, você tem uma política que aporta recurso público em iniciativas comunitárias, nesses pontos. Esses pontos começam a ganhar atenção também, porque sem dinheiro ninguém faz nada. E foi justamente esse recurso que deu origem, possibilitou que a gente tivesse, por exemplo, essa exposição aqui no Museu da Maré. Então, quer dizer, você muda essa ideia, porque para as políticas, o discurso oficial sempre foi o seguinte, né? Os grandes museus, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro, eles acabam recebendo muito investimento, muito dinheiro. Hoje a grande gestora desses museus é a Fundação Alberto Marinho, que não aporta nada, pelo contrário, recebe, né? São museus que têm muito mais um apelo de espetáculo, e que não tem uma essência, que não mobilizam, não chegam onde a gente precisa chegar, que é uma visão das pessoas, a formação das pessoas como sujeitos críticos também, que é o que a gente acredita. E aí muda isso e diz assim, não, os museus pequenos precisam de dinheiro também, as pequenas iniciativas que sempre dizem, essas têm que ser sustentáveis. O critério de sustentabilidade sempre passava por isso, né? Quando você tinha que lindo projeto, né? Tem que ser sustentável, né? Claro, tem que ser sustentável, mas você tem que dar algum meio. Então, essa política dos pontos de cultura, ela foi muito importante também nesse sentido, né? Teve erros e tudo, mas a gente, eu acho que teve muito mais acerto. Aliás, hoje nós estamos pagando muito mais pelos acertos do que pelos erros. Exatamente. Porque a ameaça de remoção do Museu da Maré veio pela grande visibilidade que ele ganhou, né? Então, ganhou prêmios nacionais e internacionais, virou ponto, está aqui, olha, né? Reconhecido como um destino turístico, né? Então é com vocês aí, eu vou meio que acompanhar um pouco, mas não vou interferir. Vamos entrar. Vamos lá, gente. Mas você pode e deve interferir. Vamos entrar, pessoal. Pessoal, bom dia. Bom dia. Eu acho que é um texto de síntese que define bem o que está por vir e o sentido dessa exposição.
Então sejam bem-vindos ao Museu da Maré. Este é o nosso museu, ele não é um lugar para guardar objetos ou cultuar o passado. Aqui é um lugar de vida. Se a vida se conta pelos anos, dias e horas, nos relógios e calendários, neste museu ela é contada por tempos, onde nada está acabado, tudo está em transformação. Passado, presente e futuro. Convive nos tempos da água, da resistência, da casa, do trabalho, da criança. São 12 tempos, como 12 são as horas do relógio e os meses do ano. Tempos construídos a partir do lugar e da vida. Aqui os moradores tiveram que fazer seu chão. Sobre as águas ergueram suas casas, fincaram as palafitas. Nesse lugar o tempo era contado pelo fluxo e refluxo da maré. Redes ao mar, aterros, rola-rola, picas d'água, tijolos, lajes, mutirão. São heranças construídas por tantas pessoas ao longo do tempo. Aqui, onde muitos só enxergam a violência, nasce uma nova maneira de contar os tempos da cidade, a partir do diálogo, da troca e do respeito à diversidade cultural. O Museu da Maré é um convite à construção desse novo tempo. Quem que já visitou o Museu da Maré antes, que está aqui no grupo? Você, o resto dos alunos não. E você também. Então, o museu ele tem esse diferencial, o Museu da Maré ele tem esse diferencial, porque não é uma ordem cronológica. São diversos temas que atravessam esses tempos, como a gente vai ver. E até as cores e a estética da exposição, ela está guiada sobre isso. Então a gente vai falar sobre diversos temas que envolvem a história da ocupação da Maré, baseado tanto no passado quanto no presente. Então a gente pode discutir diversos tempos cronológicos. Aí, essa cor laranja, por exemplo, vai remeter a essa seca das pessoas que saíram do Nordeste e chegaram nesse mangue, que era o que era aqui nessa região da Maré. Aí a gente já passa para o próximo tema. Aqui, pessoal, é o tempo da água. Onde vocês estão aqui, exatamente onde a gente está pisando, era a praia de Inhaúma, que é a rua que está aqui do lado, que se chama Praia de Inhaúma, que está nessa foto aqui, esse aqui é o portinho de Inhaúma. Então, essa rua, Guilherme Maxwell, ela escoava diversos produtos e vinham vários interpostos comerciais aqui. E aqui nesse portinho aqui, essa foto é mais ou menos de 1911, não tem uma datação aproximada, não é uma datação exata. Então, toda essa parte aqui ela é alagada. O que chama muita atenção na história da ocupação da Maré é o fato de que boa parte, a gente pode colocar aproximadamente, 80% dela ela foi feita e aterrada pelos próprios moradores. Algumas regiões da Maré que foram aterradas pelo poder público. Isso fica muito evidente quando a gente olha o avanço das palafitas. É no processo de construção das palafitas para as construções de casas de alvenaria que a gente vai ver esse processo de aterramento e de construção da ocupação da Maré mesmo. Aí aqui em algumas fotos, a gente vê aqui o piscinário de Manguinhos aqui, a construção da Avenida Brasil em 1940, que a partir da construção da Avenida Brasil, há um aumento de fluxo de imigrantes e também da ocupação dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores da Avenida Brasil, e aí aumenta o número de pessoas que vêm morar na região. Fora também o acesso que fica facilitado entre aspas. Aí aqui tem já a Fiocruz, que é bem anterior, é do início do século, é de 1904, a construção dela, aqui na região. Aqui também faz parte do balneário da Fiocruz, onde eles faziam pesquisas. E aqui tem a Ilha dos Macacos, que ela é conhecida também como a mata aqui na região, que ela foi preservada. Ela fica ali no Pinheiro e ela foi preservada até hoje, só que todo o entorno dela está aterrado. Aqui a Praia de Ramos, quando ainda havia os pescadores, e o grupo de pescadores são os primeiros moradores assim da região. Primeiros a ocuparem toda essa região, inclusive a área mais antiga a ser ocupada é o Morro do Timbal e o entorno dela. Então foi a primeira área a ser ocupada na Maré, depois sucessivamente os outros espaços de manguezais.
Aí aqui a gente já consegue perceber nessas fotos aqui as palafitas recuando. Então já tem uma área mais seca. Aqui é aquela igreja que tem uma igreja aqui atrás do museu. O museu ele está bem aqui próximo dessa parte. E toda essa área aqui é palafita. Então vocês percebem que aqui tinha uma praia. Então é bem próximo de onde a gente está mesmo. Toda essa área aqui ela foi aterrada. Aqui tem um fundão. E ali fica mais visível da gente perceber esse processo diferenciado das ocupações e como que algumas regiões foram construções de políticas públicas e outras foram ocupações feitas pelos próprios moradores. Aí aqui a gente vai perceber que a formação e a construção é esse processo da palafita para a casa de alvenaria, que foi bem aos poucos, foram ao longo das décadas. Tecnicamente falando, em termos de construção e ocupação urbana, foi muito rápido. Foi uma média de 60 anos, 50 anos, é muito rápido. Mas não foi do dia para a noite. Aí aqui dá para você perceber, isso aqui é o HP, que é a habitação provisória, que foi um projeto do Carlos Lacerda no período dos anos 70, na época que havia as remoções na Zona Sul. Então muitas das pessoas foram removidas para Cidade de Deus, para outras favelas do Rio de Janeiro. E era para ser uma ocupação provisória. Só que essas pessoas permaneceram, elas não receberam as suas casas depois da ocupação. E vocês veem que a construção, olha só, aqui e ali em cima dá para ver na foto, elas são paralelas. E até hoje a divisão das ruas na Nova Holanda, ela segue essa estética de ruas paralelas umas às outras. E é bem diferenciada das outras regiões. Isso vai ser uma característica de todas as comunidades aqui na Maré, que cada uma vai ter uma história de ocupação. Seja o Morro do Timbal, seja a Vila do João, Pinheiro, ou Nova Holanda, ou Parque União, ele vai ter uma estética diferenciada porque a história de ocupação deles é um pouco diferenciada. Até mesmo as pessoas que vivem lá. Alguns têm mais migração nordestina, outro vai ter mais a população negra que veio de outros morros da Zona Sul, vai ter angolanos, vai ter outros tipos de imigrantes. Aqui são algumas fotos das palafitas já no período de seca. Porque aqui, se você olhar, essa parte de baixo ela é bem alta. Porque quando tinha cheia, chovia, tinha que comportar, a altura tinha que comportar, senão a água entrava na casa. E esse era um dos perigos, né? Da casa cair na chuva, ou de entrar água na casa e alagar. Aqui essa foto específica é bem curiosa, porque aqui parece que não tem muito sentido essa foto. Mas essa foto aqui é de um chiqueiro. Então aqui era um chiqueiro que hoje em dia fica a Praça do 18, que na verdade o nome dela é Luiz Gonzaga. Mas fala Praça do 18 porque 18 é o número do povo do jogo do bicho. Então naquela região é conhecida como a Praça do 18. Luiz Gonzaga não pegou e até hoje é Praça do 18. Por causa do chiqueiro antigo. Inclusive tem até um contos e lendas que é o porco com cara de gente. Que desse chiqueiro disse a lenda que nasceu um porquinho com cara de gente porque alguém foi lá e dormiu com o porco, teve relações com o porco. Eles dizem que também esse porco ficou escondido lá na Fiocruz para fazer pesquisa. É o que todo mundo conta aqui na Maré, essa é a lenda. Aí a gente pode já passar para o rola-rola. Isso é uma tecnologia inventada aqui na Maré, é o rola-rola. Né? O original aqui é ferro, esse ferro é original, o barril foi reconstruído. Recentemente circulou na internet que 2 cientistas ingleses ou americanos inventaram isso daqui e está sendo apresentado como uma tecnologia na África. Só que o barril é um barril de plástico e é um gancho semelhante a esse. Né? Quando eu vi isso na internet, fiquei com um desejo danado de escrever para os cientistas, para dizer, olha, o que vocês inventaram já existe na Maré há muito tempo, né? Mas está circulando na internet com uma grande invenção, né? Esse rola-rola, né? Que eles chamam de hall. Essa apropriação de elementos culturais sempre acontece, vão acontecer e é muito forte na Europa. A ideia daquela comida cearense, esqueci o nome agora. Rapadura? Rapadura. Eles patentearam como fosse comida alemã. E o rola era usado para o transporte de água, né? Que era uma forma
né, prática de você não estar carregando água na cabeça. E aqui tudo isso diz respeito à água, né? Quer dizer, para quem tem mais idade, como é o meu caso, né, eu carreguei isso daqui, só que era com lata pequena, lata de 10. Né? Então a gente dizia assim, lata de 10 ou lata de 20. Né? Porque, como faltava água nas comunidades, essa era a maneira, e as crianças e os adultos todos tinham que ir buscar água. Né? Então, e todos os elementos da água que estão por aqui. Então, mas vai lá. Sim, lembrando que até o início dos anos 90, mais ou menos, nem todas as comunidades da Maré tinham acesso à água e saneamento básico. Foram, aos poucos, algumas comunidades foram tendo acesso primeiro que as outras. Conforme eu disse, isso tem relação com a forma como houve a ocupação. Aí aqui tem alguns objetos, essas são redes de pesca doadas pelos pescadores que eram da região. E cada nó é para um tipo de pesca, de um tipo da maré, vai mudando a especificidade deles. Aqui, esse aqui foi encontrado quando teve uma obra aqui no viaduto, que eles mudaram os canos. Eles trocaram os canos, que era na superfície, depois eles enterraram e colocaram um cano embaixo, que passava água. E quando eles enterraram, eles encontraram essas conchas e os moradores viram e resolveram doar para o museu. E aí aqui tem essas conchas aqui que eram da região onde isso aqui era mangue e tinha uma praia, então já revela como que eram as características da região antes. Aí aqui é a parte da migração, que tem essa casa de pau-a-pique ou casa de estuque, que também foi uma forma de construção aqui na Maré de algumas casas. Por exemplo, a casa da Dona Rosina, ela foi feita de estuque com tijolo artesanal, ela mesma fazia. E aqui tem até alguns exemplos da casa dela. E era muito desse saber fazer desses migrantes que vinham do interior do Rio, que vinham do interior do Espírito Santo, Minas Gerais, e muitos vinham do Nordeste, porque nos anos 50 e 60 houve um grande fluxo de migração nordestina para o Sudeste e para Brasília. E aí aqui tem alguns elementos cenográficos, alguns são doações de moradores, e que representa essa imigração e essa influência nordestina sobre diversos aspectos culturais da Maré e até mesmo da estética, dos costumes, da alimentação, do sotaque. Tudo isso vai influenciar em diversas regiões e pontos da Maré, em maior ou menor grau. Aí atrás de vocês a gente tem um painel com várias garrafas de diversos lugares, que representa justamente essa diversidade de terras que formaram a Maré. E essas terras foi trazida por algumas pessoas, doadas, e ainda tem garrafas vazias. E caso vocês forem para algum lugar e quiserem doar também, as garrafas a gente coloca o nome, a cidade certinho. A gente tem do Paraná, a gente tem de Ponta Negra, a gente tem do Ceará, a gente tem até do Haiti, terra do Haiti também. Então são várias pessoas que vão doando e trazem Distrito Federal para demonstrar mesmo a diversidade de terra que formou essa região. Aí aqui a gente pode ir para... Vamos subir, né? Vamos subir, vamos visitar a casa. As crianças chamam de casinha. O tempo da casa. Aí algumas pessoas costumam dizer, essa casa é muito colorida, né? Se costumam falar assim, mas o cenógrafo, que é o Marcelo Vieira, ele fez essa exposição baseada na estética que ele vivenciou durante a infância e adolescência dele na Maré, que ele cresceu e viveu aqui durante 30 anos. Então, ele costuma dizer que a casa ela tem essa estética. E muitas pessoas, quando entram aqui na Palafita, elas costumam se emocionar muito, porque elas costumam lembrar da decoração que a avó delas, a tia delas, a mãe delas faziam na casa. Então tem essa estética de cidade do interior, porque, como eu disse, são muito migrantes, né? O filtro de barro, o papelzinho cortado nos móveis, a rede, o pinico debaixo da cama, que também tem um pinico aqui. Tem um pinicozinho guardado aqui debaixo da cama. Nem todas as casas tinham banheiro. Algumas casas tinham uma casinha do lado, separado, para poder ir no banheiro.
E sempre com esses quadros, com as imagens de santa, religiosidade sempre muito presente, as superstições, né, para proteção da casa. Aí aqui também a gente tem o pente quente, não sei se vocês já ouviram falar, para alisar o cabelo. Naquela época, né, uma máquina de tortura, esquentava o pente e depois passava no cabelo. E aí vocês fiquem à vontade para olhar cada detalhezinho, vou dar um tempinho para vocês, ficarem à vontade de fazer foto. As roupas lá fora, gente, desculpa, as roupas lá fora são brancas assim, porque a maioria das mulheres que viviam nessa região, elas eram lavadeiras, elas lavavam roupa para outras senhoras de outras regiões, provavelmente para fora da favela. E elas normalmente colocavam as roupas brancas para clarar com anil no sol. Então sempre tinham vários varais de roupa do lado de fora, brancas assim, para clarar no sol. Então o cenógrafo ele colocou essa atmosfera das lavadeiras, que eram muito presentes na... Deixa eu só dar uma informação. Aqui, Lorena, isso aqui no Brasil chama-se de paneleiro. Né? Que é um paneleiro que em Portugal, paneleiro é o nome, a palavra depreciativa para se referir aos bichos, os viados, eles chamam de paneleiro, mas de modo depreciativo. Né? Não sabia. É uma forma ruim. Eu só queria chamar a atenção aqui, porque vocês vejam também a lógica da casa. Né? É um cômodo só, mas tudo que é preciso ter na casa está aqui. Né? Essa é a área de descanso, né? A área de repouso, a área de descanso. Isso em termos de arquitetura, as casas precisam ter, né, a ideia de abrigo, de descanso. Né? Essa é a área de estar. Né? Então, onde você estuda, onde você come, né? Essa é a área de estar. E essa é a área de serviço. Né? Então, as três áreas basicamente estão aqui na casa representadas: a área de descanso, a área de serviço e a área de estar. E a estética, né, que isso é fundamental, né? Quer dizer, isso era uma prática mesmo, como ela disse, uma prática assim, recorrente, né? Isso se fazia com papelzinho, se cortava com a tesoura, né? Então por isso dá essa simetria, mas se usava isso dessa maneira, né? E o papel era trocado de tempos em tempos, então mudava, entrava um papel rosa de uma outra cor e a casa ganhava uma dinâmica com tudo isso, né? Então esses aspectos são importantes. Agora, nós passamos direto, mas lá fora tem uma peça fundamental que é a carranca da dona Orosina. Né? Aquela carranca ali que ficava, não é isso? Uhum. Fala sobre a carranca aí. Não, pode falar, fica à vontade. E essa carranca é importantíssima, ela é uma carranca assinada. Ela tem a assinatura do artista, né? Então ali dá para identificar o artista. Né? Eu ando, Beth, até querendo fazer um estudo mais aprofundado sobre essa carranca. A carranca era usada nos barcos que percorriam o Rio São Francisco, no Nordeste, para evitar os fantasmas. E na frente das casas é para evitar uma olhada, né? Então tem uma relação com isso também. Essa casa, ela tem várias referências para evitar uma olhada, seja pela ferradura na porta, a cruz, o santo ali em cima, tem uma santinha, não sei se vocês repararam, a carranca. Então ela tem vários elementos de proteção, assim, né? Para proteção da casa. E a rede, né? A rede, mesmo estando ali pendurada, tem significado, né, também. E aqui também tem uma coisa, vocês vejam, que assim, esses objetos, muitos, eles foram sendo doados, né? À medida que os moradores da Maré perceberam o museu funcionando e ganhando mais atividade, mais ânimo, mais energia, os próprios moradores foram doando coisas, quando não, o Marcelo... A arrumação da casa, ela foi decorada também junto com os moradores e com o Marcelo. Isso. Então houve um grupo de moradores que veio, ajudou, participou do mutirão que teve na pintura e na construção da exposição. E aí cada um foi dizendo qual elemento tinha, qual lembrava, qual fazia parte da sua memória, qual fazia parte da sua infância. E aí resultou nessa casa. Até a colcha de retalhos com fuxico também faz muito parte dessa estética. Esse fogão é aquele que ainda tem o cachimbo ainda mais? O queimador era um cachimbo?
É tipo isso, tipo um cachimbo, né? Aqui também, olha, isso era uma coisa muito... Era mais com... Era um fogão jacaré, né? Então, isso aqui, Cláudia, lá em casa, hoje é fundamental, né? Porque lá em casa, eu moro lá no Flamengo, né? Deu um problema na tubulação de gás da rua, estamos há 10 dias sem gás em casa. Viu, Cláudia? Podia levar isso daqui para cozinhar em casa. Né? Vamos fazer gás. Vamos descer? Vamos descer. Ao descer, vocês olhem o Museu do Alto, viu? Então, gente, aqui é o Jogo do Bicho. Esse aqui é a doação de um dos moradores. O Jogo do Bicho é um jogo muito popular há muito tempo na favela da Maré. E aí um senhor faleceu, ele tinha uma mesinha do bicho, e aí os filhos dele resolveram doar para o museu, porque todo esse material aqui é bem antigo. E é um jogo muito popular no Rio de Janeiro, que começou desde o Império, você sabe. Inclusive tem uma história muito curiosa quando veio visitar um grupo aqui da África do Sul, e eles disseram que tinha um jogo na África do Sul exatamente igual. E aí eu comentei, né, eu falei assim, mas poxa, então, mas é que vem desde o Império, então será que houve alguma influência de algum brasileiro lá? Eles disseram, não, tudo começou na África, sempre começa na África, tudo vem da África, então provavelmente lá veio primeiro, vocês que imitaram a gente. Mas assim, é uma coisa muito curiosa, porque eles disseram que é exatamente assim, tem um número, um animal e é sorteado, e aí vale um valor do prêmio. Mas no México tinha um Jogo das Flores. Jogo das Flores. Era um jogo semelhante ao Jogo do Bicho, só que era chamado Jogo das Flores. E era com tipo de flores em vez de tipo de animais. Aqui a gente tem o Templo da Resistência, tanto ali. E aí eu não sei se eu comentei com vocês, mas o nome dos templos, ele tem uma estética baseada com uma temática, né? Então aqui seria mais ou menos as escritas dos cartazes, ali no Templo da Água seria o nome dos barcos, ou ali na migração seria o pau de arara, nos caminhões, e assim sucessivamente. Aí aqui a gente tem alguns documentos sobre agressão policial, já era um jornal das associações de moradores denunciando a agressão policial. Aí aqui são os movimentos também para comissão de luz da Associação de Moradores para levar luz. Isso tudo no período dos anos 60, 70, no período da ditadura militar, porque eu não sei se vocês sabem, mas nesse período houve um decreto em que as associações de moradores nas favelas elas eram extremamente perseguidas, elas não poderiam falar qualquer assunto, as reuniões eram emparelhadas pelo governo, então só poderia ser assuntos permitidos pelo Estado. Então, e a luta deles era a luta básica, por saneamento básico, por luz, por água, por transporte. Era algo e por permanência no local. Porque assim como hoje, mas por outros motivos, a remoção era algo muito presente no cotidiano dessas pessoas. Então, essa manutenção do direito de permanecer, de estar no lugar onde construiu a sua identidade, né? Aí aqui a gente vai ver alguns documentos se vocês quiserem analisar. Vou dar um tempinho assim para vocês. Aqui a gente tem algumas fotos da Associação de Moradores. Eles tinham
um hábito de quando via algum grupo político, alguma comissão, algum comício na região, eles gravavam o que o político falava para depois cobrar para eles quais eram essas promessas, para poder reivindicar todas as falas desse político. Aí aqui a gente também tem fotos de atos da violência mais recente. Lembrando que essa violência dentro da favela, a violência armada, ela deve ter uma média de 30 anos. Ela é muito recente, ela não comporta toda a história da favela. Ela vem já depois nos anos 80, meados dos anos 80, quando você tem a massificação do tráfico de cocaína pela Colômbia. E aí é que se massifica o tráfico organizado em toda a América Latina. Antes disso, a relação não era essa, a relação era outra. As mazelas eram outras, os medos eram outros. Aí aqui a gente tem o tempo do trabalho. E essa foto aqui, essas fotos aqui principalmente, elas denotam bem como foi esse processo de mutirão e o processo de ocupação. Como foi esse trabalho de formiguinha deles, que foi relativamente rápido, mas que deu muito trabalho, que eles passavam. A maioria das pessoas dos homens trabalhavam na construção civil, como eu disse, trabalhou na construção da Avenida Brasil e em outros projetos na cidade do Rio de Janeiro. Então eles já tinham a experiência e acesso também ao material de construção. E eles passavam a madrugada todinha fazendo laje, e asfaltando e construindo essas casas em forma de mutirão e totalmente coletivo. Então as famílias se reuniam para construir para todo mundo. Não era um grupinho que construía para si, mas era para o coletivo. Então aqui, essa parte aqui denota muito o tempo do trabalho. Não só o trabalho do dia a dia, formal ou informal, mas também aquele trabalho de permanência e construção do seu espaço. Aí aqui a gente tem o tempo da festa, que nem tudo é trabalho. A gente também tem que relaxar. E aqui a gente tem algumas fotos do futebol, tem poucos campinhos de futebol na Maré, principalmente agora com a especulação imobiliária, tem poucos campinhos. Mas antes tinha vários terrenos e havia campeonatos, havia grupos que jogavam bastante. O carnaval, o clássico carnaval, as influências das festas religiosas, e principalmente que vinham de outras regiões, como a Folia de Reis, a festa junina, a procissão de São Pedro, que é dos pescadores, depois eu explico. Aí os aniversários, casamentos, aí tem até o conto do casamento da Palafita, né? O boi, né? Tem um boi aqui. Sim, da Folia de Reis, o boi. E também tem a Parada Gay. Atualmente a Parada Gay na Maré, uma das maiores das favelas do Rio. Assim, ela junta muita gente. É da Baixada e daqui, né? É isso, da Baixada e daqui. São uma das maiores, assim, são essas duas, assim. Que vem muita gente, vem gente de fora, vem pessoas até famosas para o de Brasil. Aqui a gente tem o tempo da feira, que é esse trabalho informal, que são feiras muito tradicionais. Tem feiras aqui na Maré que tem mais de 30 anos. Aí as mais famosas é a Feira do Timbal e a Feira da Teixeira, que fica ali na Nova Holanda. E que comporta esse cheiro, essas especiarias, as comidas do norte, comida no nordeste. Você vê muita farinha, fruta que você não encontra em outros lugares do Rio. Você encontra porque existe esse contato e essa mistura, né? Essa mistura. Agora, pessoal, assim, também para que vocês observem a museografia, né? Então, observem essa solução museográfica, né? Esse enquadramento, a imagem enquadrada dentro desse recorte do caixote, né? Essas prateleiras. Então, ao invés de utilizar um suporte, você cria uma prateleira que já dialoga com as práticas da comunidade, né? Agora, aquela solução dali é uma solução extraordinária, né? Quer dizer, e uma solução impactante, né? Esse conjunto de ferramentas, e ferramentas utilizadas, uma peneira rasgada, um carrinho com massa, pá, né? Totalmente utilizada, uma picareta, né? Enferrujada, e esse material que vai subindo, né? E o mais pesado está lá em cima, como quem vai cair, né? Essa eu considero uma solução assim maravilhosa, né? Porque é uma caixa de ferramenta
oferecida à nossa visão, né? E criando um painel contemporâneo, né? Isso é uma instalação de arte contemporânea, uma coisa completamente extraordinária. Era só para... Me chamava atenção essa coisa. Agora, ainda aqui, olha, eu já volto para uma outra solução que tecnicamente nos interessa observar, né? Vocês vejam que ousadia é isso daqui, né? A parede foi rompida e está à mostra a reserva técnica, né? Muito bagunçada. Muito bagunçada. Mas, na verdade, se oferece a visão, né? Então, essa é a área de reserva técnica do museu, né? No ano retrasado, né, em outubro, vários artistas vieram à reserva técnica para partir da visita dos artistas à reserva técnica para que eles criassem objetos, e foram criadas, né, várias obras de arte, várias instalações utilizando esse material. Vai lá. Aí a gente passou assim, dando uma continuidade no tempo do trabalho, a gente está vendo alguns ofícios de líderes comunitários, de pessoas que são moradores há muito tempo. Seu Atanásio ali atrás, que é o alfaiate, líder comunitário da Associação de Moradores, sapateiro, aí aqui tem o barbeiro. Então são vários ofícios tradicionais aqui na região e que existem até hoje. Até hoje eles estão lá no trabalho deles. E a quitanda, a bar, é tudo uma mistura de barco e quitanda. E essa daqui ela foi inspirada em uma específica que tem aqui no Timbal, que o Marcelo via quando ele era mais jovem. E aqui a gente tem o café moído na hora, a balança, tem aqui também as fichas de fiado, né? Que anotavam os nomes das pessoas, quando elas compravam, se deixava pendurado. Algumas cachaças com nomes diversos, depois vocês dão uma olhada no nome das cachaças e das bebidas, né, das ervas. E também tinha aquela bola de gude, peão para as crianças, do refrigerante, que não era comum. Já me disseram que essa balança aqui, teve visitante que já me contou, que antigamente eles pesavam os bebês na balança. Então essa balança não era só para pesar o que eles compravam, a farinha, não. Às vezes eles colocavam o bebê na balança para saber quanto que eles tinham de peso, assim, para saber se estava crescendo, né? E aqui o café, que era moído na hora. E vocês entrarem aqui por essa região aqui, seria o tempo do cotidiano. Se vocês quiserem entrar aqui, ó, nesse corredorzinho, ele é um pouco estreito, mas ele já vai passar para essa estética de alvenaria da favela, e é realmente falando dos becos e de como as casas elas vão entrando uma nas outras e como você vai enxergando os outros espaços. Um espaço entra no outro, é tudo muito estreito mesmo. E aqui aguardar o pessoal. São muitos detalhes, né? A gente fica perdido. A galera se perde nesse percurso, porque é muito detalhe. Aqui, gente, a gente tem a festa não, o barco decorado por dia de São Pedro, que fica entre o tempo da festa e o tempo da fé, mas que ficava lá na frente, mas que foi pensado assim, na estética do museu, com um arranjo já para a exposição, de que ele ficava brigando muito com a imagem daquela fita, e aí decidiu colocar aqui nesse espaço. E assim, até hoje, às vezes vem um morador e coloca promessas para São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores. Eles iam em procissão em período de festa. Então esse daqui está decorado especificamente. Os barcos não saem assim, ele está decorado para o dia da festa de São Pedro. E aí a riquíssima exposição do tempo da fé. E aí tem a diversidade religiosa representada por diversos pontos, né?
aqui os ex-votos, tanto os de cera quanto os de madeira. O de madeira é mais comum no Nordeste e o de cera é mais comum no Sudeste. Se você ver aqui no Rio de Janeiro é mais comum de cera, se for na Igreja da Penha, tem um cantinho para ex-votos de cera lá, até hoje. E algumas promessas, tipo para casamento, para se curar, e aí eram levados esses objetos para as igrejas para conseguir a bênção e para cumprir a promessa com a igreja. E aqui, gente, a gente tem o gongá. O gongá, ele vai representar todas essas religiões de matizes africanas. E aqui é a representação de um gongá mesmo. Até o cheiro é diferente. Ali a gente tem nas fotos, esse era um pai de santo, Delei, que era bem famoso aqui na região, ele é falecido já. Delei? Isso. Esse, na verdade, não é o nome oficial dele, não. É o nome que ele era conhecido assim, na região. Aqui sim, ele é claramente da Umbanda, né? Então, vocês podem ver porque é a Umbanda que estabelece todo esse sincretismo, né? Então tem... Mas tem também o Tem os orixás, né? Então, mas aí você tem os santos católicos, né? Os orixás do candomblé, né? Mas você tem também os índios, né? Então aparece o caboclo, tá vendo? Tem o caboclo, né? Tem preto velho, tá vendo? As crianças. Então aqui tem toda essa miscigenação que é muito própria, muito típica da Umbanda. E aqui embaixo tem os assentamentos de Exu. Isso chama-se Gongá. Um altarzinho. Onde que está este teatro? Normalmente, cada casinha tem um... Não, ele está num centro, num templo próprio. Isso não fica na casa das pessoas, fica num templo. No terreiro de Candomblé, no terreiro do mundo. Aqui, é claro, do ponto de vista museográfico, mais uma vez, né, o visitante é submetido à experiência de que a fé é transcendente, de que a fé é superior a ele, né? Então, ele é levado para uma situação, porque aqui nós somos pequenos diante dessa experiência, né? Que a fé continua, né? E de tudo tem um pouco aqui, né? Essa grande miscigenação, né? Isso que ela falou dos bilhetinhos também tem uma dimensão muito especial, porque aqui, evidentemente que essas imagens, elas estão numa situação de cultura, né? Quer dizer, aqui essas imagens, essa imagem, né, ela tem uma dimensão cultural. Mas o visitante, quando se relaciona com ela, ele não deixa de perceber a dimensão do culto, do cultual, né? Então é como se houvesse um deslize permanente, né, entre o espaço de cultura e o espaço de culto. E essas coisas acabam se misturando. E o bilhete revela isso, né? Então, para o visitante, não interessa que o museu tenha transformado essa imagem numa escultura de cultura, né? Não, para o visitante ela é um espaço de culto, ela tem uma dimensão cultual. Maurício, eu queria também lembrar que essa exposição é uma exposição que está inacabada, né? Que é uma exposição de um processo. Então, por exemplo, vocês veem essa tela grande aqui, essa tela está dentro de um processo de colocar aqui, por exemplo, projeção de imagens da Maré hoje, grandes, de vários lugares. A ideia seria essa, de fazer essas projeções. Então, como vocês são da museologia, vocês vão ver vários espaços. Para aqui no tempo da criança, a gente tinha um projeto de encher aqui o teto com pipas, feitas pelas crianças da comunidade. Então tem coisas que no tempo do medo, vocês vão ver, também tem uma proposta de fazer um backlight com radiografias, né, de pessoas que foram atingidas por balas. Então, transformar esses processos que a gente está vivendo, mas conseguir fazer a sonorização da exposição também, que enriqueceria muito, né? Colocar o
som que faz a tempo, com o som da água, da banda, dos cantos das igrejas. É Vitor? Eu sempre pensei em pesar, eu só fiz quando a pessoa faz isso. Eu acho que sou meio pesadinho, esse tipo de coisa. Não sei. Acho que a gente filmou assim. E aqui é o tempo da criança. E o texto, mais uma vez, é a síntese do que essa exposição está querendo dizer. Bola de gude, bate-bag, bambolê, peão, amarelinha, caracol, garrafão, pipa, roda, corda, rua, cabra cega, esconde-esconde, passa-anel. Também passa o tempo, mesmo contra a nossa vontade. Agora criança na rua é ruim. E a brincadeira? Onde fica? Então tá revelando, na verdade, aquelas brincadeiras que se tinha na rua. Recentemente eu recebi a visita de algumas crianças aqui da Maré. Elas disseram que ainda brincam de algumas coisas que tem aqui, principalmente bola de gude, peão e pipa. Pipa é unânime, até hoje eles brincam na laje e isso não tem dúvida. Qual é a pipa? Pipa é aquele dali, também chamado em algumas regiões de papagaio. Oi? Cafifa também, tem vários nomes. Pipa, eles soltam na laje, né? Carrinho de rolimã também é o campeão. Todo mundo que vem aqui olha pra esse carrinho de rolimã e conta uma história diferente. Todo mundo tem um machucado e uma cicatriz pra contar da época que brincava com o carrinho de rolimã e se ralou todo. Patinete. Isso aqui alguém ainda conhece? Sim, Eu tem sei gente. que é isso. Tem gente que brinca, Brinquei mas não muito os disso. mais novos. Eu brinquei muito disso. Não os mais novos. Menos Fazia de carrinho. 16 não vai lembrar. Carrinho. Eu fazia carrinho com isso. A lata de salsar. Isso aqui, sim. Eu tava no pé. Botava no pé. Eu chamava de pata É por isso que as de crianças de hoje não têm mais criatividade. As crianças de hoje não têm criatividade. Porque a gente já tá pronto. já tá pronto. Ah, são inteligentes porque sabe usar o tablet. Negativo. Elas não têm essa criatividade mais de conseguir tirar objetos que não são mais utilizados para fazer um brinquedo disso. Nossa, havaianas então, com as sandálias, chinelos. A gente pegava dos primos, dos irmãos, fazia a rodinha e fazia carrinho. Bambolê, a boneca feita de pano, né? Isso aqui era a maneira dessa, você vai empurrando isso aqui no chão, aí vai Bate-bate, bater na asa. bate-bate. Bate-bate. Aqui a gente tem um caminho da palafita. Esse caminho aqui, ele seria mais ou menos o que seria o caminho da palafita. E o tempo do medo é esse tempo inicial da chuva, das doenças, dos ratos, de cair da palafita ou de alagar a casa, de perder um pedaço da casa. É esse medo no início dessa construção. Com a construção das casas de alvenaria e com o aumento da violência, o medo já é outro, né? É o medo da bala perdida, que na verdade é uma bala achada, né? Que tem endereço, que tem CEP. E aqui é uma oficina, não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque eu acho que a luz não foi. Não sei se tem como enxergar, mas aqui foi uma oficina do Marcelo com jovens que mediam o museu, jovens que trabalham, que são bolsistas de FAPERJ. E eles foram em algumas regiões aqui da Maré e pegaram o negativo desse muro e depois reproduziram no gesso. Então, cada pedacinho desse representa um muro com uma marca real de tiro aqui da região da Maré. Isso. Valeu. O Marcelo estava com a intenção de fazer mais oficinas dessas para poder encher essa sala. Aqui também é uma porta com um alvo de tiro e as balas. Então essa parte aqui ela demarca mesmo e frisa mesmo esse medo da violência, né? E às vezes tem algumas exposições temporárias aqui e são vários projetos para o Tempo do Futuro, mas eu acho que ele vazio ele também diz muita coisa, mesmo vazio, né? Ele diz muita coisa. E ali é a galeria onde sempre tem exposições temporárias, se vocês quiserem dar uma olhada no espaço. Sim, vocês vejam também como é importante, assim, do ponto de vista museológico e museográfico, né, esse espaço. Porque vocês vejam que mesmo a ausência completa de objetos pode fazer um sentido pleno. Né? Porque como há uma construção
de 12 tempos, quando você chega no tempo do futuro, né? Você pode ler aqui o futuro sequestrado, né? Um futuro que foi roubado, né? Mas você pode ler também um futuro em aberto, completamente um futuro em construção, né? Porque para muitos jovens da favela o futuro foi sequestrado, né? Então é como se não houvesse mais futuro para eles, né? Mas para outros estão exatamente nesse processo de construção e de um futuro aberto. Aqui já teve também uma bandeira branca, né? Teve um tempo que tinha aqui uma bandeira branca, mas que era a ideia do futuro como uma coisa branca, aonde você vai escrever, né? Mas então esse espaço assim, como você disse, desse jeito, vazio, acho que ele faz um sentido muito forte, né? Nos leva muito a pensar no que é isso, né? É o exercício de pensar em como enchê-lo, né? Com o que ele seria cheio, como ele vai ser daqui a 10 anos, né? Se ele fosse preenchido. Exatamente. No momento em que esteve aqui a maquete, foi uma maquete feita por crianças. E era como as crianças pensavam o futuro. Elas foram estimuladas a fazer uma maquete pensando como será a maré no futuro, né? Então... E a maquete era cheia de arvorezinhas, casinhas, carrinhos, um poste de luz. Era uma cidadezinha com saneamento básico, arborizada. Então esse era o futuro que elas queriam para Maré, né? Era uma cidade que fizesse parte, que fosse incluída, né? Pela cidade. Já teve também no Tempo do Futuro um quadro que as pessoas diziam o que elas queriam. Realizada aqui uma exposição chamada Habitação, Parágrafo Zero, foi extraordinária. E a última exposição aqui foi feita com crianças de escola, adolescentes, jovens adolescentes de escolas aqui na Maré, né? E fizeram uma exposição belíssima, dividida também em tempos, né? Mas foi uma exposição que eles construíram e ficou muito boa. Também vi aqui uma outra exposição que era de Dona Orosina a Dona... Carolina Maria de Jesus. Isso, de Orosina a Carolina Maria de Jesus, que é a... Canindé Amaré. Isso, de Canindé Amaré. Sobre violência, né? Vai até fazer uma pesquisa para avaliar isso também. Esse aqui é o calendário que, de certa maneira, inspirou, né? Inspirou o museu, a ideia dos 12 tempos, né? São fotos de família com depoimento. Isso aqui, na verdade, é uma segunda versão do calendário. Pensar cada mês do ano um tema e um depoimento, uma foto. Enfim, aí a gente tem esse trabalho ali, as imagens que a gente tem aqui nessas pastas, né? Enfim, tem todo um trabalho ainda grande por fazer. Seria tão bom se os alunos quisessem também vir para ajudar. Então, esse aqui é um jovem patrimônio, né? Ele faz parte do projeto Jovens Talentos. Fazia. Mas continua, né? Continua aqui, já está musealizado. Arte voluntária. Então aí o arquivo está aberto a pesquisas também, né? A gente tem muita coisa aqui sobre museus comunitários e história do Rio de Janeiro também e história das favelas, né? Em termos de bibliografia. Como você está, né? Vocês iam mostrar alguma coisa? Não, mais para... Você já viu que tá aquela... Vamos conversar um pouquinho. Isso. Tem um café aqui fora, né? Quem quiser tomar um cafezinho. Não, um livro é um livro que fala especificamente do museu, que é um livro de fotografias, né? Encadernação boa, um livro em formato bonito e que tem textos, né? Um texto que fala sobre dá uma pincelada na história da Maré, depois ele fala do museu, a história que é um texto do Mário e da Regina Abreu, e depois cada tempo tem um morador da comunidade, uma pessoa que é amiga do museu escreveu, e junto com esses textos, são textos pequenos, e junto com os textos, fotografias do museu e da comunidade, fotografias do acervo também, né? E esse é um livro. O outro livro é um livro que vai estar nessa biblioteca há 450 anos, é um livro do Magalhães Correia, que ele não publicou em vida. Então nós estamos fazendo publicação porque é um livro que fala da Baía de Guanabara. Então tem uma parte desse livro que fala dessa região toda aqui, faz uma descrição
vamos dizer, geográfica, histórica e etnográfica também de toda essa região aqui, né? Para além disso, faz uma descrição do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, carioca, vamos dizer assim, na década de 1930. Então, pesquisando sobre a maré, a gente teve contato com esses artigos e não sei se vocês fizeram conexão, mas o Magalhães Corrêa ele é autor de um livro muito conhecido chamado Sertão Carioca, que fala da região de Jacarepaguá. Ele também escreveu um livro chamado Fontes e Chafarizes, sobre as fontes e chafarizes da cidade do Rio de Janeiro, que inclusive serviu agora como referência para restauração acho que de uma das fontes lá da Jardim Botânico. E o terceiro livro dele, que não foi publicado, justamente esse aqui. Isso eu achava do Carlinhos, na verdade, né? Quando ele me falou sobre isso, já tem tempo, já tem quase 10 anos, quase que você vem mexendo com isso, né? Quando ele encontrou esses artigos nos jornais, né, assim, e me falou, eu fiquei encantado com isso, porque de fato é um achado muito especial, que é uma viagem etnográfica pelo fundo da Bahia, né? E o Magalhães vai relatando tudo isso e sendo a importância que tem esse Magalhães Corrêa por esses livros anteriores, especialmente pelo Sertão Carioca, né, que a gente não faz ideia, mas o sertão se iniciava aqui na Fiocruz, já era sertão, né? Isso era tudo chamado Sertão Carioca, né? E também isso dá a ideia de como o sertão era móvel, né? O sertão foi sendo empurrado, né? Hoje o sertão é Santa Cruz, enfim, uma outra área, né? Mas então esse livro é um livro de algum modo que vai ser uma referência. E tem algumas coisas interessantes, assim, por exemplo, coisas que a gente não tem conhecimento, mas são, vamos dizer, efemérides, vamos dizer. Tipo, por exemplo, praia de nudismo em Ramos, né? Na década de 1930, praia de nudismo em Ramos. Outra coisa também é a criação de porcos nas ilhas, com a tecnologia que os franceses utilizavam, chamada pré-salé, que a carne ficava salgada naturalmente, e os porcos eram alimentados com algas nas praias. Então são algumas curiosidades assim de uma Baía de Guanabara. Inclusive tem alguns momentos assim que ele sai eles descem do barco e aí falam, por exemplo, descem na Ilha do Governador, numa das praias, e dizem assim, a água aqui é incrivelmente límpida. Então assim, um registro também, né? E uma reflexão de qual é o nosso papel também em relação à questão do ambiente, da sustentabilidade, né? Então esses dois livros a gente está, para além disso, deve sair também uma publicação do Contos e Lendas, né? Agora a revista ampliada, são os Contos e Lendas da Maré, que a gente apurou em entrevistas dos moradores, contaram histórias, isso virou uma oficina de produção literária e os jovens da comunidade reescreveram essas histórias. Isso virou um livrinho, foi um sucesso tremendo, né? E que está esgotado, a gente vai reeditar. E outra publicação da Cláudia, a monografia da Cláudia da Invenção do Bairro Maré. Dissertação, desculpa. E que o Mário foi orientador também, inclusive participou da banca, já dizendo, foi orientador, e que é um trabalho bem consistente também sobre a história local e sobre os favelas do Rio de Janeiro. Então a gente está nesse momento aí seria bacana se pudesse participar também ao longo desse ano, né, enquanto a gente permanecer aqui, não sabe como vai ficar essa situação, até a gente ser despejado, até o despejo também se torna convidado do despejo. Mas eu queria ouvir de vocês também assim, né? Vocês imaginavam que o museu fosse assim? Ezequiel, qual a sua? Eu chorei muito porque, assim, é o retrato da minha vida, né? Toda a minha história se resume praticamente muito aqui. Então foi recordação do Fulgão, como estava falando do Diogo, né? E a gente no seminário lá, a gente falava sobre essa questão, né? De que a gente precisa ter uma cultura nossa, um modo de pensar nosso. E a gente não tem isso, a gente é muito exteriorizado.
entendeu? Porque, por exemplo, naquele fogão que vocês viram lá, eu perguntei ao Mário se tinha o cachimbo, entendeu? Na minha infância, o nosso passatempo de infância, pelo menos o meu e dos meus irmãos, era como o barraco era infestado. Agradecer a nossa guia, Adriele, nossa guia extraordinária. Thaís, que está aqui hoje. Thaís também está aqui no plantão. Então, agradecer a todos vocês. Vamos bater palmas para eles. Agradecer mesmo vocês aí por tudo isso. Né? E, da minha parte, eu espero que para a turma tenha sido uma experiência importante essa e que tenha algum sentido e significado para vocês. Tá bom? Eu não sei se a Cláudia Rosa chegou a falar no almoço aqui para alguém, mas também não pode se vira. A gente aqui a gente acaba se virando com isso. Eu ia pedir a Adriele, era o seguinte, uma outra coisa, duas talvez, que a gente fizesse uma foto ali fora, uma foto de todo o grupo. Tá. Mas eu queria depois, por favor, que você fizesse uma fotografia com altíssima resolução, o máximo que você puder, daquele depoimento do Boaventura. Porque eu tenho uma foto feita no meu telefone, mas aí ela não tem resolução. Eu queria uma coisa da tarde, você me envia? Tá. Então, vamos lá para fora, fazer uma foto? Muito obrigado, Thaís. Minha volta que para mim eram difíceis de perceber, porque não eram realistas, eram coisas muito complexas, não é? Então, dentro de mim há, entre outros, esses dois mundos. Por um lado, essa necessidade de cultivar, criar e alimentar um caminhar democrático, e por outro lado, essa descoberta constante de outras formas de viver através do museu. Estas duas coisas marcam-me profundamente. Há uma paixão pelas duas e há uma necessidade de estar aí, não é? E de formar parte do caminho. Então, neste momento, na minha terra, em Espanha, em Portugal, como aqui, nós vemos tanto uma coisa como a outra ameaçadas de várias maneiras. Não é? Nós vemos que aquelas democracias que demorou tanto tempo a construir aqueles direitos sociais, aquele Estado social, ele está sendo questionado a fundo e questionado com argumentos fracos, feios, manhosos, escuros. Então, eu acho que a gente vive tempos de grande mudança, mas eu acredito que esta mudança está a ajudar-nos a ver outras coisas, a definir caminhos alternativos, a reconstruir, a reformular, a de alguma maneira revisar o que foi feito até aqui e a repensar em profundidade com muita consciência o que é que a gente quer fazer aqui, agora e no futuro próximo. E deixem-me dizer-vos que quando eu comecei a estudar mais profundamente a questão dos museus, que foi numa chamada eu era conservadora em museus, conservadora. Fiz Belas Artes, especializei-me em conservação e por aí entrei no mundo dos museus. E um dia ouvi falar da museologia da comunidade, da etnomuseologia, e foi aí que comecei a estudar em profundidade estas questões. Eu não me tinha percebido de que essa vertente da museologia ligava aqueles dois mundos que eu gosto, não é? A democracia e a paixão pela capacidade criativa do ser humano e tudo aquilo que essa capacidade criativa pode transformar, não é? Isto foi há mais ou menos 15 anos e desde então a caminhada tem sido outra, porque este tipo de museus realmente vieram, eu vim descobrir que realmente esta forma de construir um museu, pluralmente, ela tem de facto uma capacidade transformadora da realidade muito forte. Então, deixem-me dizer-vos que para mim a Maré, e a primeira vez que eu ouvi falar do Museu da Maré foi da mão deste meu querido amigo, mas professor Mário Chagas, foi quando ela tinha sido criada, era 2007. Porque eu andava a fazer um mestrado, que foi em 2004, 2005, você apareceu por ali, começou a falar com essa paixão com que fala desta experiência, e deixem-me dizer-vos que para mim aquela experiência representava a mudança de paradigma que os museus precisavam de fazer. Portanto, vinculava esses dois mundos e demonstrava que o museu podia deixar de ser um museu elitista e podia passar a ser uma estrutura profundamente participativa, consensual,
profundamente dinâmica e ligada a causas que a sociedade precisa de trabalhar em profundidade. Então, para mim foi altamente inspirador conhecer o projeto da Maria. Era esse ano, era 2006, 2007. E deixe-me dizer-vos, já para terminar a minha conversa, que hoje é um dia muito feliz, porque é a primeira vez que finalmente consegui estar cá e ver de perto este projeto poderoso. Então, eu acredito em que esse poder que fez emerger este projeto, caminhar durante 10 anos com toda essa belíssima reflexão, com toda essa transformação, com esse vigor democrático, não é? Com essa vontade de mudar, de crescer, de caminhar com o outro, seja quem for essa pessoa, não é? Eu acredito que isto não será nunca mais, não é? De maneira nenhuma. E menos por essas forças tão escuras e tão... Acredito que o que vocês fizeram até agora está aí, faz toda a diferença, vai continuar a acontecer. E eu quero desejar-vos muita sorte, oferecer o meu apoio e naquilo em que puder ser.